Antrópolis, Ilha do Poente, Distrito de Garoa, madrugada de quarta para quinta-feira. Um homem de Neandertal caminha apreensivo por uma das ruas chuvosas da Ecumenópole. Em cima de um dos prédios da rua, uma equipe de policiais de elite, chamados popularmente de Debunkers, vigia os movimentos dele. Eles são o escudo que protege a fronteira entre a lucidez e o delírio para o povo daquela parte do distrito. Um deles, por sobrenome Deusdedit, avisa seu superior que o sensor de seu visor está acusando um nível de ílion acima do normal, concentrado perto do abdômen do homem primitivo, e confirma que ele está com a pedra que eles buscam. Carcará, o líder da equipe, ordena que seus oficiais fiquem em alerta para agir ao seu sinal. O Neandertal entra num prédio e fecha seu guarda-chuva encharcado, deixando-o num porta-guarda-chuvas, e sobe as escadas. Diante do apartamento 42, ele toca a campainha, e um ciclope peludo abre a porta. É um mapinguari, na verdade. Ele pergunta ao Neandertal o que ele quer, ao que o Neandertal responde que procura por alguém chamado Maku, para quem ele trouxe um sapo. O mapinguari pede para ver o sapo, e o Neandertal mostra a ele não um sapo de verdade, mas um artefato com formato de sapo, olhos vermelhos brilhantes e argolas de ouro penduradas. O mapinguari então convida o Neandertal para entrar. Dentro do apartamento, o mapinguari conduz o Neandertal pela sala que está cheia de seres mitológicos se divertindo das mais diversas formas. Duendes, fadas, metadilhos, carniçais, arpias, sacis, sátiros, ninfas, súcubos e íncubos, dentre outras criaturas, compartilham prazeres que deixam o Neandertal chocado e atraído ao mesmo tempo. Finalmente, ele chega ao quarto de Maku, o caipora que ele procurava, e que está cercado de beldades fantásticas em sua cama, curtindo a companhia delas. Uma kitsune, uma loen, uma súcubo e uma fada. Maku fica feliz com a chegada do Neandertal Lúcio, e logo pergunta sobre seu presente, saltando da cama e tomando bruscamente o sapo esculpido das mãos dele. Ele elogia o artefato e diz que Jorge, o mapinguari, vai pagar pela peça. Lúcio, o Neandertal, não sabe o que dizer. O covil do caipora parece ser propositadamente pensado para confundir as emoções de quem o adentra. Maku percebe e pergunta a Lúcio se ele quer participar da festa, e oferece a ele 2 garotas enquanto sai do quarto, assegurando que não será incômodo nenhum, pois elas gostam muito de prestar seus serviços. Enquanto recebe o dinheiro do mapinguari Jorge, o Neandertal Lúcio pergunta para que Maku, o caipora, vai usar o sapo. Jorge diz que é para matar caolhos, mas faz questão de esclarecer que não está falando dos tipos de caolhos como ele, já que Lúcio ficou surpreso com a resposta dele. De repente, uma explosão acontece fora do quarto, arrancando-lhe as portas. Jorge corre em direção à sala, enquanto diz a Lúcio que é desse tipo de caolho que ele está falando. Lúcio fica assustado com a possibilidade do que estaria acontecendo ali naquele exato momento. Ao chegar na sala, Jorge fica em choque ao ver seu chefe com metade do rosto arrancado e partes de sua cabeça sendo mantidas juntas apenas pela energia que emana da estatuazinha brilhante nas mãos dele. O local foi invadido pelos Debunkers de Tocaia. Agora que a transação está concluída, eles podem autuar os criminosos e sentenciá-los em flagrante. Mas isso nunca é suficiente para a equipe de Carcará. Matar mitológicos é um costume tradicional extraoficial das equipes da escudaria do poder judiciário antropolitano. E Carcará é um homem que respeita as tradições. Deusdedit também. Apesar de ele não curtir as execuções, ele é um bom soldado que acredita em seu trabalho. Nós somos o escudo que protege a fronteira entre a lucidez e o delírio. É o lema da escudaria para a qual ele trabalha, e ele o interiorizou completamente. Maku não entregará seu covil aos caolhos sem lutar, e reage jurando que vai acabar com eles usando o totem que comprou de Lúcio. Ele primeiramente concentra a aura energética que emana da estátua ao redor do seu corpo, para logo em seguida expandi-la de uma vez só, empurrando tudo ao seu redor para longe, inclusive os invasores, lançando alguns para fora pela janela. Deusdedit acredita em seu trabalho, apesar de acreditar ser um verbo complicado de ser usado por um agente de um estado tão radicalmente materialista como o antropolitano. E é por acreditar que ele pula pela janela ao resgate de seus companheiros violentamente lançados para fora. Os Debunkers usam mochilas a jato, que facilmente podem salvá-los numa situação de queda, mas a experiência ensinou Deusdedit que mesmo os melhores equipamentos podem falhar. Experiência, instinto ou intuição? Fato é que Carcará está caindo porque sua mochila agora o deixou na mão. O rubro líder da equipe Debunker GRW2755 está prestes a se estatelar no asfalto de uma avenida qualquer durante uma missão corriqueira. Contudo, antes que a dor do impacto e o silêncio da morte o encontrem, Carcará tem sua mão agarrada pelo cobalto de sua equipe, Deusdedit, que num voo rasante o salvou no último segundo,
Carcará está surpreso por não ter morrido, e Deus Deret por ter tido sucesso em salvá-lo. Mas esses dois soldados obstinados precisam voltar imediatamente para a operação e cumprir sua missão. Deus Deret informa Carcará que ao afirmar que tinha comprado um totem de Lúcio, Maku tinha acabado de confessar seu crime. Carcará responde que se dane o que o Caipora disse, porque agora não tem jeito de ele sair vivo dessa situação. O caos e o pânico tomam conta dos convidados da festa do Caipora à medida que todos tentam sair do apartamento ao mesmo tempo e pela mesma porta. Maku grita que eles não precisam correr, pois ele vai protegê-los com seu totem, mas logo ele é interrompido com uma joelhada no queixo, vinda de Carcará, que voltou à sala informando ao Caipora que a estátua de sapo que ele segura não é um totem, mas apenas um Jin-chan, embora também seja legal ter um artefato desses. Carcará ergue o atordoado Maku pela mão que segura o Jin-chan e confisca o objeto místico em nome da lei do distrito de Garoa, do autarca e da corte da ordem soberana do Círculo Eterno. Em seguida, ele torce o pulso do contrabandista de amuletos para que ele solte o sapo e Carcará possa pegá-lo de fato. Sem a energia Ilion do Jin-chan para manter seus ferimentos estancados, Maku cai morto no chão de seu apartamento, diante de Jorge, que está imobilizado por Hadali, uma das agentes da escudaria. Observando os corpos deixados pela chacina cometida, Carcará percebe que não há nenhum Neandertal entre eles. A oficial Bahadra confirma, e Deus Deret diz que de fato não deveria, pois Neandertais não são tecnicamente mitológicos, e os debunkers não seriam justificados caso o matassem. Carcará também nota que há um braço arrancado no chão que não corresponde ao de nenhum dos corpos ali. E junto com Deus Deret e Bahadra, se dá conta de que uma fada fugiu pela janela, mas não deve estar longe, e seria melhor ir atrás dela também. Deus Deret se voluntaria e sai pela janela, dizendo para Carcará não fazer nenhuma besteira enquanto ele estiver longe, ao que o líder rubro responde que ser o chefe dá a ele justamente a autorização necessária para fazer besteiras. Antes de continuar, eu gostaria de me apresentar para vocês. Meu nome é Arnaldo e eu sou o criador das fabulosas Crônicas de Antrópolis. E eu gostaria muito de agradecer todos os que me apoiam de alguma forma na produção dessas histórias que eu amo tanto. Esse é um projeto dos meus sonhos e eu gostaria de continuar fazendo isso por muito tempo continuar contando as histórias dos personagens que vivem nesse cenário. Mas, como tudo na vida, esse projeto tem custo, que eu banco absolutamente sozinho e produzo nos intervalos do meu trabalho principal e dos meus deveres relacionados à minha família. Esse episódio, por exemplo, não teve absolutamente ajuda de ninguém para ser produzido, muito menos patrocínio. Então, se você tá gostando do que você tá vendo e quer que o projeto continue, só dando like, se inscrevendo, seguindo e comentando já ajuda a chamar a atenção do algoritmo. O processo de criar um vídeo de Antrópolis é consideravelmente longo, ainda mais porque eu faço tudo sozinho, do roteiro, passando pela arte, até a edição e postagem do vídeo. Eu só não faço as músicas porque eu não sei fazer. E na internet eu consigo encontrar de graça ou pago e aí complementa. O vídeo fica melhor. Então, sem nenhum conteúdo postado entre as postagens, durante o período da produção dos episódios, o algoritmo ele tem a tendência de me punir escondendo o canal, escondendo o conteúdo que eu posto. Ele quer que se produza o tempo todo com frequência, um atrás do outro. É assim que os algoritmos das redes sociais funcionam. Então o seu apoio pode realmente ajudar o canal a continuar, porque com mais like e compartilhamento, mais visibilidade vem e aumentam as probabilidades de eu conseguir patrocínio de algum tipo. Se você quiser ser um patrocinador, já existem algumas maneiras. Você pode fazer uma doação via Pix, no valor que você quiser, usando esse QR Code aqui na tela. Você pode ir no link do Amazon Kindle, que está na descrição do vídeo, e ler de graça a versão em quadrinhos digital no app deles, porque quanto mais páginas lidas, maiores são as chances de eles me pagarem algum trocado pelos royalties. E logo eu vou subir uma versão em outras plataformas de quadrinhos digitais, tipo Webtoons, e eu peço que você dê sempre uma olhada nos links, ou na descrição, ou nos comentários dos vídeos que eu subi aqui, porque é lá que essas atualizações vão ser informadas. E aí se inscreve, dá os likes, tudo isso daí, no máximo de plataforma que você puder para me ajudar, beleza? Se eu conseguir uns 4 mil inscritos e cada um doar R$1 por mês, já vai me ajudar muito a continuar o projeto e melhorar o ritmo de produção e a qualidade do produto final. Além de aumentar a possibilidade de eu conseguir parcerias para a criação de produtos derivados, inclusive, quem sabe, uma versão em quadrinhos impressa para ficar bonitinha na estante. Isso pode realmente ajudar muito. De novo, obrigado pelo apoio. Eu quero muito continuar contando a história desses personagens com uma qualidade cada vez maior, que as pessoas possam assistir, ler e curtir de verdade. Dito isso, obrigado de novo e espero que você curta o restante do episódio de hoje.
Num beco perto dali, a fada fugitiva se esforça para escapar, se esconder e estancar o sangue do braço perdido, quando uma boleadeira é lançada na direção dela e se enrola em suas asas, derrubando-a no asfalto molhado do beco. Quem a deteve foi o cobalto Deus Deret, que avisa a fada que poderia ter atirado e arrancado as asas dela, mas teve pena de fazer isso, porque ela já tinha perdido um braço naquela mesma noite. Uma vez que a fada já está com as asas imobilizadas, Deus Deret retrai o cabo da boleadeira de volta. A fada se levanta na chuva, com uma certa dificuldade, e encara o oficial debunker que a derrubou, enquanto ele dá a sentença informando que ela está presa por envolvimento com tráfico de amuletos e crime de poluição mental, e que devido à natureza hedionda do segundo crime, ela também tem o direito de escolher a pena de morte imediata ou a luta pela vida na arena da teomaquia. Enquanto ela pensa no que responder, ele pensa sobre a covardia desses seres que vivem de enganar os antropolitanos de bem, mas que ele, Deus Deret, não pode ser levado pelos truques desses monstros. De volta ao quarto de Maku no apartamento, Carcará encontra Lúcio escondido no guarda-roupas e pergunta o que fazer com ele. Lúcio tenta se justificar, dizendo que precisava de ir pontos, quando subitamente leva um tapa violento de Carcará no rosto por causa disso. Carcará diz que não entende por que um membro de uma raça tão mentalmente atrasada como a de Lúcio quer ir pontos, enquanto arrasta Lúcio para fora do guarda-roupas. Carcará começa a pôr para fora suas frustrações de debunker, dizendo que o critério para decidir se alguém é um mito ou não, com certeza não é o nível de contaminação por ílion, porque até os seres racionais não exatamente humanos aparecerem, eram todos mitos. Todos teses, teorias e hipóteses diferentes, que cada um contava para sua própria plateia, com interesses diferentes. Tinha gente que acreditava que a vida tinha vindo das estrelas. Outros acreditavam numa sopa química completamente terrestre e espontânea. Outros que alguma divindade teria usado barro, milho ou algum outro material para criar os seres vivos. Mas agora, estelares, neandertais e deuses estão todos por aí. Ocorrências envolvendo esses seres fazem parte da rotina diária de Carcará. Um disco voador que aparece do nada, um deus com cabeça de hipopótamo que bate à porta de alguém em busca de devotos, ou uma invasão de neandertais sem teto num terreno baldio. Carcará fica louco com essas coisas e principalmente com o fato de que para ele, ETs e neandertais andando por aí fazem tanto sentido quanto duendes e fadas. E ele pergunta a Lúcio se ele sabe qual é o sentido. Assustado, Lúcio responde que acha que não tem sentido nenhum. Aparentemente aliviado, o líder rubro diz ao Neandertal que se ele não acredita que tem sentido, não tem que provar nada. E logo em seguida, pergunta o nome do homem primitivo. Lúcio, responde ele gaguejando. Lúcio, o debunker continua. Você está preso por envolvimento com tráfico de amuletos, mas absolvido da acusação de crime de poluição mental. E conclui ordenando aos outros membros da equipe que o levem dali para a prisão. De volta ao beco, a fada fanqueira decide que é melhor ser executada ali mesmo. Deus Deret fica surpreso, mas ela está convicta de que não quer morrer num show público para o entretenimento de materialistas. O cobalto lamenta e pede à fada que se ajoelhe para a execução. Mas antes que ele termine de dizer as palavras da cerimônia exigida por lei, ele é interrompido. 6 luzes começam a surgir ao redor deles no formato de estrelas de 6 pontas, e do meio dessas luzes saem pessoas armadas que rapidamente cercam Deus Deret e a fada ainda viva. O debunker já viu esse tipo de figura antes, e sabe da hostilidade deles em relação à escudaria. Aquilo não é uma alucinação. Deus Deret é parte do escudo que protege a fronteira entre a lucidez e o delírio, e a última coisa que falta a ele é lucidez. Ele está em desvantagem. Em um segundo, ele foi de caçador a caça. Uma das figuras inicia uma conversa irônica sobre a verborragia do cobalto, e outra continua dizendo que ele só está cumprindo a lei. Talvez, eles conjecturam, os debunkers tenham se tornado tão rígidos que o sistema cérebro passou a monitorar até se eles estão lendo as sentenças corretamente. Repentina e impacientemente, um deles salta para cima de Deus Deret, atacando-o com suas espadas. O oficial foca completamente em conter o mal que ele acredita estar diante de si e em se defender do ataque, o que dá à fada tempo suficiente para se afastar dele. A figura com as espadas luta com Deus Deret, que consegue se esquivar dos possíveis cortes com sucesso e contra-atacar lançando discos cataçonhos em seus agressores. Porém, a investida não funciona, pois uma das outras figuras explode os discos no ar, neutralizando-os antes que possam encostar em alguém. A chuva continua, e a fada já está longe o suficiente do alcance de Deus Deret, para que a figura das espadas consiga afirmar com segurança que ela irá com eles, e não com os debunkers. E ela se sente segura o bastante para dizer que seu nome é Erissa Lua Escura, quando perguntada pelo espadachim. Distraído pela situação, Deus Deret quase é atingido pela espada energética de outro atacante, mas desvia a tempo, ativando sua mochila propulsora diante da espada em punho da adversária.
Num impulso só, ele avança, e ela desvia com uma acrobacia, dando ao cobalto tempo e espaço suficientes para se desvencilhar da emboscada. Ele para no ar e observa seus agressores por alguns instantes. Eles o encaram de volta enquanto ele registra o rosto de Erissa no sistema Cérbero e se despedem dele com sua saudação característica, Vanakam. Nathan Deusdedit é um cobalto da escudaria da Ordem Soberana do Círculo Eterno, que protege a lucidez do povo antropolitano. Alguns diriam, inclusive ele mesmo, que ele é a própria lucidez. Mas isso é algo que não se pode dizer com certeza.